boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você poderá estar assistindo esse vídeo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o meu testemunho, né? O meu testemunho cristão. Faz muitos anos atrás, gente, eu estou falando com vocês aqui, eu estou olhando a lua aqui atrás, ó, a lua. Agora são, deixa eu ver aqui, são 22 horas não, 23 horas e acho que 10 minutos, né? E tô vendo a lua aqui atrás de mim. Então, eu gostaria um pouco de falar sobre o meu testemunho, que muitas vezes as pessoas falam, por que você mudou, né? Mas já faz muito tempo, né? Mas não custa nada a gente estar falando sobre isso novamente. Eu tinha, a minha gatinha, eu tinha muita sede da palavra de Deus, eu tinha uma vontade de conhecer mais a palavra de Deus, né? E eu era casada, né? Já era casada, tinha meus filhos, e eu não posso deixar de falar para vocês que eu também era alcoólatra. Eu bebia muito porque, bom, eu tenho um passado, né, um histórico na minha família, meus avós paternos e meu avô materno bebia muito, né? Meus avós paternos eram alcoólatras, os dois, e meu avô materno também. A minha avó não, materna. Então, eu bebi muitos anos, né? Eu fui muitos anos, eu lembro que eu ia nas festas, eu lembro que eu bebia, eu lembrava que eu entrava, mas eu não sabia como eu saía, eu não lembro, de tanto que eu bebia. E eu procurava sentido na minha vida, né? Eu não via sentido nenhum na minha vida e isso foi me deixando assim um vazio muito grande na minha alma. E eu não entendia o porquê daquilo. Na minha vida não faltava nada, eu trabalhava, tinha meus filhos, a gente estava construindo a casa, a nossa casa dos sonhos, né? Mas mesmo assim, quando a gente terminou, eu sentava aqui, né, pro almoço e tinha um vazio na minha alma, eu comecei a sentir uma angústia muito grande, passou muitos dias, eu sentia, né, esse vazio. E o tempo foi passando e eu procurei sentido na minha vida, procurava algum sentido na minha vida, eu não encontrava. Eu trabalhava, cuidava dos meus filhos, cuidava da casa. Eu tinha a saúde de meus filhos, meu esposo, graças a Deus. E até que eu rezava a catena, né, que eu era auxiliar de Maria. Eu rezava a catena, para que alguns católicos não sabem, né, o que é a catena. A catena é um folder, né, um papelzinho assim que eu lia toda noite, né, Salve Rainha Maria, todo terço, fazia o terço toda noite. E para dizer assim que eu não conhecia onde eu estava, eu sabia onde eu estava, eu conhecia, mas o vazio continuava. E eu gostei uma vez quando o padre do meu bairro iniciou um estudo bíblico, né? E eu gostei muito, mas mal começou o estudo e ali aqui no meu bairro, né? Abrimos a Bíblia pela primeira vez ali em Gênesis e ele parecia ter boa vontade, mas eu não sei porque de repente parou, nunca mais teve. E na missa, eu lembro quando eu era mais jovem, eu ia na igreja no outro bairro, quando o Frei Tomé, muita gente conheceu aqui da minha cidade, né? Quando ele começava o evangelho, me dava uma alegria, assim, um refrigério na alma. Mal começava o evangelho, daqui a pouco já terminava, né? Então, falta muito, deixou muito a desejar, né? De ensinar, abrir a Bíblia, ensinar as pessoas, e aquela sede na minha vida aumentando. Aí até que alguém começou a falar de Jesus. Gente, eu tinha dificuldade de falar o nome de Jesus, vocês acreditam?
Se houver alguém assim, como eu estou falando, é porque a gente viveu, né? Nós estávamos mortos espiritualmente, porque eu tinha dificuldade de falar o nome de Jesus. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu li a Bíblia, mal entendia o pouco que eu lia. Meu pai lia do jeito dele, né? Coitado, ensinava a gente do jeito dele, católico. E eu lia, mas eu não entendia muita coisa. Aí quando eu lia sobre Jesus, como que as pessoas chamando de Senhor, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, estava se referindo a Jesus, e eu pensava, mas por que tanta adoração a Jesus? Eu não entendia, sabe? Eu não entendia mesmo. Tamanha dificuldade eu tinha de entender a soberania de Deus, né? A soberania de Jesus, sabe? Na minha vida, nas nossas vidas. E o tempo foi passando e eu fui procurando mais sentido assim na minha vida. E eu fui orando. Teve um dia que eu chorei a tarde inteira no meu quarto, procurando entender assim, eu procurava entender assim, meu Deus, como que os profetas, os discípulos, os servos de Deus no passado, eles tinham tanta coragem, morreram tanto. O profeta Isaías foi cerrado no meio, Paulo foi decepado, né? Tiago também foi cerrado no meio, João foi colocado num tacho com o óleo quente. Enfim, muitos foram mortos e louvavam a Deus. E ali no Coliseu Romano, né, pela história, nós sabemos que os cristãos ali foram mortos. E eu não entendia porque ainda eles louvavam a Deus. Diz a história que quando Nero foi no outro dia ver as pessoas que estavam mortas, os cristãos ali que foram mortos, o semblante deles eram serenos. E eu busquei muito nesta tarde, que eu fiquei no meu quarto buscando sentido, o porquê que eu não sentia nada, não sentia, né? E eu não entendia. Eu falava, meu Deus, alguma coisa está errada. E alguma coisa está errada comigo, porque eu não entendia de onde vinha essa força. E eu não tinha essa força. Eu desconhecia essa força, né? Aí passou o tempo, até que alguém falou de Jesus para mim, se eu fosse na igreja lá, tudo, né? Numa igreja evangélica, eu fui, né? Eu fui na igreja evangélica e aceitei Jesus. E ali eu tive muita dificuldade para aceitar Jesus. Eu dizia, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu acho que todo mundo fala assim, né? Eu tenho Jesus no meu coração. Mas a pergunta que todos nós devemos fazer, mas se eu tenho Jesus se eu tinha Jesus assim, né? Se eu tinha Jesus no meu coração, por que eu tinha muita dificuldade em pronunciar o nome dele? Por que eu tinha dificuldade em adorá-lo? Porque eu tinha dificuldade em buscar a presença dele, não é? Então eu não tinha Jesus no meu coração, na verdade. E naquele dia, naquela noite, eu tive muita dificuldade. Hoje eu entendo que a carne, né? Eu estava espiritualmente morta. E alguém tomou pelas minhas mãos, né? Uma irmãzinha muito amada, querida, que eu tenho muita saudade, a Sandra. Me tomou pela mão e fez com que eu acompanhasse até. Ela não me puxou, não, ela só me convidou, né? E fui até a frente, e ali eu lembro até hoje, né? Eu comecei a me perguntar e orar, e eu via que ela estava chorando muito, muitos irmãos orando. E ali eu procurei saber o sentido da minha vida, né? Se realmente Deus existisse, que me tocasse ali naquele momento, que eu queria aceitá-lo, queria entender muitas coisas. Amados, naquele momento, eu vou dizer de toda a minha alma, de todo o meu coração, eu senti um tremor
da planta dos meus pés até a minha cabeça. Um tremor que eu nunca mais vou esquecer até o final da minha vida. Porque as pessoas podem perguntar assim, mas passou assim, virou, ou mudou, sabe? Não, houve uma transformação na minha vida. Houve ali um sobrenatural, sabe? Não foi natural aquilo que me aconteceu. Não foi um processo natural, foi algo assim extraordinário, foi algo assim sobrenatural mesmo, não foi natural, não foi de mim, não foi emocional, tá? Muitas vezes as pessoas, muitos podem dizer assim, mas pode ser que foi uma emocional, porque os irmãos estavam orando, cantando, chorando. Não, eu senti, sabe? Eu creio que muitos entenderão o que eu estou dizendo. O tremor vinha da planta dos pés, eu tremia o meu corpo inteirinho, eu tremia, mas um tremor assim, que eu estava sentindo uma mudança em mim. Começou a nascer ali um sentido, uma sede da presença de Deus, uma sede que eu nunca tinha sentido. Começou a abrir ali a minha mente, sabe? E começou ali um processo de conhecimento, de sede, de caminhar assim para conhecer mais a Deus, né? E eu mudei, ou melhor, Jesus me mudou. Queridos, prestem bem atenção, nós mesmos, nós não temos força. Se às vezes você quer parar de usar drogas, se você quer parar de beber álcool, se você quer parar de fumar, um vício que te impede de chegar a Deus, sozinho você não consegue, porque eu tentei isso durante 30 anos, assim, minha fase adulta, eu tentei e não conseguia. Eu tentava não errar, daqui a pouco eu estava no mesmo erro, até pior. Então, sozinho você não consegue. Se você conseguir, você vai conseguir um pouco, mas tudo você não consegue, certo? Então, quando Deus transforma você, Ele transforma totalmente. Ele mostra a presença dEle, Ele mostra que Ele está com você, Ele revela o sobrenatural dEle. Aí é com você, aí é comigo, aí foi comigo. E a sede foi aumentando, eu comecei a sentir um amor que eu nunca senti. Eu amo tanto Jesus, amo tanto todos os dias da minha vida. Eu sinto a presença dEle, me fortalecendo, me alegrando, né? Eu senti que ali Ele me salvou. Sabe, às vezes as pessoas pensam assim que Jesus veio na cruz, desceu do céu, veio na cruz, né? Se entregou, né, na cruz ali por toda a humanidade. E pronto, só isso. Não, queridos, você tem que ter uma decisão de entender, de entendimento, que Ele veio para salvar você também. E você tem que entender, como Nicodemos foi até Jesus naquela noite, seja o Nicodemos também, sabe? Cada um de nós tem que ser um Nicodemos, buscar entender o que nós devemos fazer, né? E o que Jesus falou? É necessário um novo nascimento, é necessário nascer de novo. Nascer de novo é reconhecer o teu pecado, reconhecer que você não é perfeito, reconhecer que somos originados do pecado, né? É necessário o novo nascimento espiritual, porque nós somos, durante muito tempo, nós somos mortos espiritualmente porque nascemos do pecado. Então, estávamos distanciados de Deus. Mas eu tenho Jesus, eu vou na igreja. Será que você tem prazer em ler a palavra de Deus? Porque eu conheço pessoas que só lêem a Bíblia por conveniência. Lê a Bíblia por conveniência, lê aquilo que ela gosta, que é bom para ela.
Mas quando você é transformado, você lê aquilo que vai te dar ensinamentos, vai te dar alimentos sólidos, ensinamentos que vai te amadurecer bastante. Não é como que é? Não é esse aprendizado que você só recebe, não. Você leva a palavra de Deus, o Senhor nos diz que Ele açoita quem ama. Muitas vezes a palavra de Deus vem com abordoada mesmo, vem com varada, né? Ensinando a gente. E isso é bom, isso nos leva para o céu. Isso nos aperfeiçoa cada dia mais, né? E é isso que eu queria dizer para vocês faz muito tempo. E hoje eu reconheço, faz muito tempo que eu não, desde que eu recebi essa palavra maravilhosa, desde que o Senhor sempre me fortaleceu, eu nunca mais coloquei nada de álcool na minha boca, nada, porque eu percebi que isso não traz a felicidade que me dava, era enganosa, era momentânea, era mentirosa, né? Depois me vinha a tristeza, me vinha a realidade, porque quando você só sabe dessa verdade quando você está no seu travesseiro, no seu quarto, sozinho, olhando para o teto, e você vê o quanto você está sozinho, um vazio tremendo, né? Então vale a pena se esvaziar, vale a pena nascer de novo, vale a pena receber Jesus. Sabe, nascer de novo? Nascer de novo é reconhecer nosso estado de pecado. Mas eu não mato, não roubo, não, é sempre a mesma coisa, né? Não é isso, amados. A verdade é reconhecer que somos originados do pecado. Lá atrás, o primeiro homem, a primeira mulher pecou. Então toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Entendeu? Eu demorei para entender isso, mas eu entendi, né? Por isso hoje eu posso servir a Deus com liberdade e entendimento. Isso é muito importante. Ter prazer em aprender. Ter prazer. Se você falar para mim, vamos estudar a palavra de Deus junto comigo, eu vou, né? Eu tenho prazer em estudar a palavra de Deus, tá bom? Quem ama Jesus, quem tem Jesus, lembra lá quando o Senhor diz assim: amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força, né? Então é isso, sabe? É pessoas que têm a mente de Cristo. É isso que nós precisamos ter, né? Tá bom, amados? É somente isso, são 18 minutos, não falei nem 20 minutos. Tem muita coisa aí, mas outra hora eu falo. Essa é a minha vida, uma vida de alegria hoje, uma vida que eu gosto muito de compartilhar essa alegria, né? Hoje eu entendo porque no passado eles deram a própria vida, hoje eu entendo. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, eles estavam cheios da presença de Deus. É isso que a palavra de Deus sempre nos ensina, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando vier a luta, não é só você, é Deus em você, é Deus te fortalecendo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu posso tudo naquele que me fortalece, né? Que é em Cristo que me fortalece. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito do Senhor Jesus. Amém? Um abraço, beijo, fica na paz do Senhor Jesus.